Agora sim. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos novamente ao nosso encontro da disciplina Plataformas e APIs, ou APIs, do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Para quem está entrando agora e não me conhece, eu sou o professor Tiago Pereira, sou professor da UFMT, do curso de Ciência da Computação, aqui do campus do Araguaia, na cidade de Barra do Garças, e eu sou o professor responsável por essa disciplina, tá bom? Esse é o nosso terceiro encontro, no dia 15 de julho de 2025, e nós iremos tratar o último tópico da disciplina. No encontro passado, a gente falou sobre as APIs, né? Falamos sobre as APIs, sobre o padrão REST, e iniciamos a nossa discussão sobre o padrão SOA. E finalizaremos no encontro de hoje a discussão sobre o SOA e iremos introduzir a parte de documentação de APIs, iremos rodar alguns exemplos e, principalmente na parte final do nosso encontro, sanar algumas eventuais dúvidas, tudo bem? Então, de novo, novamente, eu trouxe aqui um material, um conjunto de slides, que vai guiar a nossa apresentação hoje. Se porventura alguém tiver dúvida, por favor, levante a mãozinha aí no recurso do chat e a gente pode discutir. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês conseguem enxergar minha tela? Ok, beleza. Então, na aula, só relembrando, deixa eu colocar em modo de apresentação para ficar mais fácil para vocês. Está travando um pouquinho. Pronto. Tá. Na aula anterior, no encontro anterior, a gente começou a discussão sobre o que é a API, a importância de uma API. Falamos principalmente o que é uma API, que é o foco maior dessa disciplina, considerando que hoje em dia, a gente está no mundo conectado e que sistemas de software se comunicam utilizando a infraestrutura de comunicação da internet. Então, nada mais justo do que a gente expor novos serviços ou consumir serviços através da internet via APIs web. Discutimos também o padrão arquitetural REST, e nós iremos discutir também o padrão SOAP na aula de hoje. Falamos sobre o JSON, que é um padrão também, um protocolo para representação de dados, ou seja, a gente tem um padrão arquitetural, o REST, que estrutura os nossos serviços, mas as mensagens trocadas seguem um padrão, um protocolo JSON. E nós iremos ver na aula de hoje o SOA, que é outro padrão também, assim como o REST, mas que usa o protocolo SOAP para estruturar essas mensagens. SOA e SOAP, apesar dos nomes serem parecidos, são diferentes, com propósitos diferentes. E ambos são baseados em XML. Deixa eu acelerar um pouco os slides e mostrar para vocês, retomar do ponto de partida, tá? Aliás, do ponto que nós terminamos na aula anterior, que foi aqui no SOA. Então, a gente já viu, propositalmente, eu apresentei para vocês o padrão arquitetural REST, para depois apresentar o padrão SOA. Mas, se a gente fizer um levantamento, considerando a ordem cronológica dessas tecnologias, SOA, ele veio antes de REST. Mas, para efeitos didáticos, eu quis apresentar o REST primeiro, porque ele é bem mais simples do que SOA, visto que SOA é baseado em linguagem XML, e XML é um pouco verboso. O que é verboso? Ele tem muito texto, mas, por outro lado, tem uma semântica muito forte. Bom, SOA
vem é o acrônimo em inglês Service Oriented Architecture, que significa, traduzindo na tradução literal, arquitetura orientada a serviços. O que é? Qual que é a ideia de SOA? A ideia é que a gente consiga criar aplicações reutilizando serviços pré-existentes. Mas, para a gente conseguir reutilizar esses serviços, é necessário que a gente tenha os contratos bem definidos, os contratos dos serviços. A gente precisa saber o que os serviços fazem, quais são as entradas e quais são essas saídas desses serviços. Se a gente estiver no mundo corporativo, por exemplo, se formos criar aplicações grandes usando a ideia de SOA, nós utilizaremos serviços de diferentes fornecedores, empresas. Então, aí eu preciso de uma descrição formal do que cada serviço faz. E essa descrição formal, no mundo da computação, no contexto de SOA, de arquitetura orientada a serviço, é feita através de documentos chamados WSDL, que são descrições formais do que os serviços fazem. Então, essa arquitetura orientada a serviço é um estilo arquitetural, que a gente chama de estilo de arquitetura de software. A ideia é que a gente cria esses serviços que são totalmente desacoplados, então a gente pode ter diferentes fornecedores com serviços até semelhantes, e aí a gente pode escolher um determinado serviço dado um requisito de qualidade, por exemplo, o desempenho e performance. Então, tem 2 fornecedores com o mesmo serviço, mas eu vou escolher por um determinado fornecedor que é mais barato, porque ele é mais rápido, e por aí vai. E existe uma forma totalmente padronizada de acesso, então, se a gente tem essa interoperabilidade, a chave para se ter interoperabilidade de sistemas de software sempre será a padronização, inevitavelmente. Então, essa padronização se dá através dos protocolos comuns, como o SOAP. Então, no SOA, a gente usa esse protocolo SOAP para troca das mensagens. E também, SOA é independente de linguagem, de plataforma ou de tecnologia. Tanto faz se um serviço foi implementado em linguagem Java, Python, Django e por aí, ou qualquer outra linguagem qualquer, até C, C++, o que nos importa é que a descrição desse serviço está seguindo uma padronização e a troca de mensagens também segue a mesma padronização através de um protocolo comum. Então, para a gente entender um pouco dos princípios básicos da SOA, eu trouxe esses slides, que tem a fonte aí, está registrado o devido crédito. Então, são alguns princípios básicos que norteiam o SOA, começando com o primeiro, que é a padronização do contrato de serviço, ou seja, contrato de serviço para a gente é a nossa interface, que é a representação das descrições, serviços e as instruções de como utilizar aquele serviço. Então, é a nossa interface funcional do serviço. Em SOA, a gente vai expor as informações necessárias, apenas as informações necessárias para utilizar o serviço e abstrair a implementação. Então, no nosso contrato de serviço, a gente mostra o que o serviço faz e como utilizá-lo. Quando eu digo como utilizá-lo, significa quais parâmetros eu tenho que fornecer para aquele serviço e quais são os outputs, os resultados daquele serviço, tá? Fazendo uma analogia, é como se tivesse, por exemplo, uma função ou método em linguagem de programação. Eu preciso saber qual que é o nome daquela função ou método, quais são os parâmetros que ele recebe e qual que é o retorno que ele nos dá. SOA promove a abstração do serviço na medida que a gente esconde a lógica interna, esconde como é implementado internamente cada serviço e só expõe a interface. E aí a gente tem que ter um equilíbrio, pensando na projeção, no projeto, na implementação de serviços SOA. A gente pode ter serviços mais genéricos, que aí depois a gente consegue fazer essa reutilização e composição, ou então serviços mais abstratos também.
baixo acoplamento é um dos princípios interessantes, que, na verdade, é um princípio geral de engenharia de software, acoplamento e coesão. Acoplamento é o nível de dependência entre serviços e recursos. Então, uma ideia disso, lembrando que ela é a antiga REST, é que você deveria ter serviços já que fossem desacoplados dos demais, serviços que são independentes dos demais. Por quê? Se eu tenho uma composição de serviços, ou um serviço que depende de outros, e se um outro qualquer falhar, inevitavelmente o serviço principal também vai falhar. Então, quando a gente tem a baixa acoplamento, a gente tem uma facilidade da manutenção, facilidade de evoluir aquele código também, aquele serviço, a gente consegue reutilizar mais facilmente e também, obviamente, vai ter menor dependência entre as partes. A gente vai minimizar os efeitos colaterais quando um determinado serviço falhar. A autonomia também, um serviço ele deveria, né, ser autônomo, ou seja, ele controlar toda a sua lógica interna e ele mesmo ser resiliente também, no sentido que se ele falhou, ele mesmo conseguir detectar essa falha e restaurar a sua funcionalidade. Por exemplo, imagine que a gente tem lá um serviço chamado serviço calculadora. Se serviço calculadora, que é uma operação extremamente simples, ele precisar reutilizar, consultar outro serviço também, ele já não é autônomo, né? Ou seja, a gente está fazendo um serviço que teoricamente deveria ser pontual, né? Serviço calculadora, mas o funcionamento interno dele ele precisa de serviços terceiros. Isso não é interessante. A não ser que eu tenha um serviço que, inevitavelmente, ele é complexo e ele é formado pela composição de outros, né? Visibilidade ou descoberta, que é outro princípio de SOA, e já adianto para vocês que visibilidade descoberta, ela acabou caindo em desuso um pouco, o que a gente vai ver na arquitetura principal de SOA, que é o DBI, que era um repositório central, mas a visibilidade basicamente se dá da seguinte maneira: a gente cria um contrato, chamado contrato WSDL, contrato que é um documento mesmo, é um documento em XML, WSDL, que mostra quais são os serviços, as entradas e as saídas. Esses contratos WSDL, anteriormente a gente utilizava muito um repositório central de contratos, com a ideia de a gente ter um catálogo dos serviços que são fornecidos, e aí, à medida que a gente for desenvolver o software, a gente consulta esse catálogo, descobre o que um determinado, o que um serviço faz e vai utilizá-lo. Tem que ser sem estado, stateless, que a gente já viu esse princípio de stateless lá em REST, né, que serviços ele não deve armazenar estado, isto é, para cada requisição, ele não armazena o estado do cliente da requisição anterior, tá? Então, cada chamada, cada request, um serviço, ela tem que ser autônoma e independente. Isso torna, obviamente, o projeto mais simples, mais leves e reutilizáveis, e também não vai onerar a sua plataforma de software subjacente. Se eu for gravar estado, se eu tiver, por exemplo, serviços que a gente chama de stateful, serviços que armazenam estado, significa que eu tenho que criar espaços de memória dentro do servidor para guardar informações do cliente à medida que ocorrem as requisições. Isto é, eu estou consumindo memória e processamento do serviço. Agora, imagine isso num servidor de aplicação que recebe milhões de transações por minuto, por exemplo. A quantidade de recurso computacional que a gente vai ter que utilizar, tá? Então, o funcionamento do serviço é o seguinte: ele tem que receber uma request, uma mensagem, ele vai processar essa request, vai responder o consumidor e apenas, sem reter dados da requisição anterior. Basta, somente isso aí. Isso é o princípio o princípio de stateless, sem estado. Reusabilidade é a gente conseguir reutilizar serviços, seja para compor novos serviços através
do reuso de serviços anteriores, ou então também para a gente evitar a duplicação de recursos e funcionalidades. Né? E aí a composição de serviço se eu tenho um conjunto razoável de serviços, a gente pode criar um novo serviço reutilizando o que já existe. E aí a gente vai facilitar a flexibilidade do nosso projeto e a escalabilidade da nossa aplicação também. Por quê? Lembrando que esses serviços eles podem estar num contexto distribuído. Isto é, eu posso estar utilizando um serviço, um servidor de aplicação X, outro serviço, um servidor de aplicação Y, totalmente distribuído. Eu consigo fazer de forma mais simples o balanceamento de carga, à medida que eu não vou onerar um servidor apenas. Eu posso onerar, eu posso usar recursos de diferentes servidores. E o último princípio é heterogeneidade. Isto é, a gente não vai ter serviços sempre implementados com a mesma linguagem, ou com a mesma plataforma, ou com a mesma plataforma de desenvolvimento também. SOA, um dos princípios principais dele, que vai garantir essa independência, é o uso de protocolos, como o SOAP e o XML. Então, a gente cria os nossos serviços em diferentes tecnologias, mas esses serviços necessariamente precisam seguir esses protocolos bem definidos. A gente discutiu lá no primeiro encontro da disciplina que a web funciona e funciona muito bem, independente da plataforma que você tem, independente do notebook, do desktop que você tem, do sistema operacional ou do próprio browser, porque tudo isso segue um protocolo comum. Aliás, segue um conjunto de protocolos, normalmente protocolos da pilha de protocolo TCP/IP. E o expoente maior, eu diria que é o protocolo HTTP, que é o protocolo que estrutura essas mensagens que são trocadas pelos computadores. Bom, então vamos ver os componentes clássicos de uma arquitetura SOA. Lembrando que a gente já viu o REST. No REST a gente tem uma arquitetura, um padrão arquitetural, a gente está vendo o segundo padrão arquitetural, que é o SOA. Então, o SOA, conforme vocês podem ver nessa figura aqui, a gente tem a ideia de um consumidor do serviço, que está no canto inferior esquerdo, esse camaradinha, que é onde eu estou passando o cursor. Você tem o provedor do serviço, que é o serviço web, está aqui do nosso lado direito inferior, e o servidor, ele consome os recursos utilizando o protocolo SOAP. Porém, para ele consumir esses recursos, ele precisa saber qual que é o serviço, qual que é o formato das mensagens, qual que é o formato da saída. Ele faz isso recuperando a descrição daquele serviço em WSDL. Daniel? Boa noite, professor. Tudo Boa noite. bem? Então, eu tenho uma dúvida em relação à questão da qual seria o serviço que eu usaria para um determinado tipo de software que, por exemplo, eu estou no campo e nesse local não tem, o sistema é para eu fazer anotações ali, marcações ali de uma barragem, vamos dizer assim. E aí, no entanto, nesse setor não tem internet. Então, eu quero armazenar aquelas informações para depois, quando eu pegar uma rede, né, conectar-me à rede, para eu poder fazer, para eu não poder perder aqueles dados que já foram lançados para aquele tipo de barragem. E aí, qual seria o serviço mais recomendável ou Tá, recomendado para tal? entendi. Então, você tá num contexto que você tem acesso intermitente à internet. Isso é, nem sempre você vai ter internet. Então, se você vai ter que fazer um software que, de alguma maneira, ele faça cache local. Isto é, ele grava as informações localmente, seja no smartphone, seja no notebook, O para hardware. depois, quando ele detectar que tiver internet, ele vai pegar essas informações e mandar para um serviço, por exemplo. Então, inevitavelmente, você vai ter que fazer esse cache local, salvar localmente.
Existe em banco de dados, por exemplo, vamos pegar no contexto, no cenário de dispositivos móveis. Digamos que você fez um Sim, aplicativo para o dispositivo móvel para isso. pegar coordenadas geográficas e outras informações Exato. dessas barragens. Você Perfeito. existe um banco de dados, como, por exemplo, a SQLite, que é um banco de dados extremamente leve para você colocar dentro do seu smartphone, dentro do aplicativo do smartphone. Então, você pode salvar essas informações localmente, né? Localmente, quando eu digo Uhum. num aplicativo que está rodando no seu smartphone, e depois que ele detectar a rede, detectar a conectividade com a internet, ele fazer o upload dessas informações para um servidor onde, onde você quer registrar e armazenar essas informações. E para você fazer essa comunicação, sim, aí você pode utilizar uma API mesmo, você pode especificar, usar um serviço web, né, e enviar essas informações, por exemplo, utilizando digamos que uma API REST via método POST. Ah, certo. Beleza, obrigado. Deveria. Tá, isso é bem comum de acontecer mesmo, essa parte você tem que fazer o cache localmente, principalmente quem trabalha no campo, aqui no estado de Mato Grosso, que o pessoal nem sempre tem acesso à internet, apesar que com o advento da Starlink, qualquer lugar tem, né? Hoje em dia, fim de semana, eu passei um fim de semana pescando na Araguaia e a gente estava com um Starlink lá, no meio do nada, mas tinha Starlink. Então, cada vez a gente tem mais conexão em locais remotos, mas mesmo assim a sua aplicação ela tem que ser inteligente o suficiente para prever esse tipo de coisa. Você não pode depender 100% do tempo de internet para que a sua aplicação rode, né? Bom, só terminando aqui a descrição. Ficou claro então, Daniel? Mais alguma dúvida? Não, eu entendi. Mas o SQLite, ele não é mais, basicamente, ele não é usado somente para a gente ali, não para a produção, é só para debugar mesmo o código. Eu pensei em usar o PostgreSQL, né? Não, pois é, mas, por exemplo, se você for Fazer fazer. algo mais robusto, sabe, professor? Desculpa? Para fazer algo mais robusto, porque você vai lidar com imagens, né, com geolocalização, com o cenário basicamente é esse, né, e da arquitetura e lançar os dados, né, as medidas e tal, se tem algum textos e mais textos, é Tá, menos mal, mas vai entendi. ter foto, Mas, imagem, mas veja sabe? só, Vídeos. a ideia que eu te dei, Daniel, é o seguinte: se você, eu falei de um cenário onde você vai ter um aplicativo rodando no celular, no seu smartphone, e depois você vai ter um serviço de armazenamento de dados. Então, Isso. dentro do seu celular, você usa o SQLite, por exemplo, porque você está fazendo um cache local, um armazenamento temporário localmente. O armazenamento Hum, permanente vai ser um serviço que está, por exemplo, no provedor de nuvem. E aí, sim, sim, sim. ali sim você vai usar um banco de dados robusto, né? Eu tenho essa preocupação, mas faz sentido também. É positivo isso aí. Pois é. Obrigado. Você não vai, por exemplo, a gente sabe que a gente está com um recurso computacional limitado, que é um smartphone. Então, se eu for fazer um aplicativo para o smartphone, eu tenho que atender qualquer capacidade dele, que eu sei que a quantidade de memória RAM ali é bem limitada. Então, Aham, mas considerando a minha experiência, esses bancos de dados locais aguentam uma porrada de coisas. Você consegue fazer muito. é, Imagens, vídeos, textos de vídeos, com certeza você consegue armazenar neles também. Não tem problema nenhum. Eles aguentam muito. beleza. Vamos voltar lá então. Ó, usando então nossa arquitetura, né, do SOA, a gente tem, só voltando, a gente tem um consumidor do serviço, um provedor do serviço, formato de web, serviço web. Eles se comunicam através de mensagens SOAP. SOAP é um protocolo que estrutura as mensagens. Esse protocolo é derivado do XML. A gente vai ver logo à frente. Mas, para esse consumidor consumir um serviço lá do serviço web, ele precisa saber qual que é o nome do serviço, qual que é os parâmetros de entrada e qual que é a saída. E tudo isso está descrito aqui, ó, nesse arquivo chamado WSDL. Esse arquivo aqui
que é o contrato, ele que define o contrato. E tem esse outro camarada em vermelhinho chamado UDDI, que é um repositório onde ele vai ter um conjunto de contratos. Então, como se fosse aquele catálogo de páginas amarelas, ou um catálogo qualquer de uma revista, onde você vai descobrir todos os provedores de serviços. Então, a ideia é que o consumidor, ele procure nesse repositório o DDI, quais são os serviços que atendem a demanda dele. Por exemplo, eu quero saber quais são os serviços de calculadora. E aí o DDI vai fazer o seguinte, responder lá para o consumidor o conjunto de descrições em WSDL de calculadora. E aí sim o consumidor vai conseguir descobrir o endpoint desse camarada, isso é, endereço, a URL, onde o serviço web está sendo executado, e os parâmetros, como está estruturado as mensagens de entrada, os parâmetros e a mensagem de saída. Então, essa é a ideia da nossa arquitetura SOA. Bom, já adiantando, esse lado superior esquerdo praticamente caiu em desuso. Ninguém mais usa o DDI. A gente está fazendo o seguinte, consome diretamente o arquivo WSDL. O próprio serviço web mantém o arquivo WSDL e os consumidores consomem direto lá, eles vão fazer o download desse WSDL. O DDI meio que cai em desuso. Bom, então vamos explicar cada um desses componentes da arquitetura nos próximos slides. Vamos lá. Mas, antes de a gente falar sobre SOAP e WSDL, conforme eu disse anteriormente, a gente precisa entender um pouco de XML. Eu vi lá na grade de vocês que, pelo que eu entendi, vocês não viram XML ainda, né? Não é um bicho de 7 cabeças, é bem fácilzinho, vocês já viram SOA, então já viram JSON, viram que JSON é um formato de um protocolo também para representação e estruturação dos dados, que é muito parecido com o dicionário Python, né? A gente vai ver algo um pouco mais arcaico que é o XML. Arcaico no sentido, talvez não quero muito bem essa palavra, um pouco mais antigo que o JSON e o XML, tá? Então, o que é o XML? Opa! Quem falou? Eu ia perguntar realmente isso. Não tem como fazer só um rapidão sobre o HTML aí? O HTML não é o foco da disciplina, Wilson. Eu vou falar sobre XML. Tá. Bom, o XML, então, o acrônimo para Extensible Markup Language, ou linguagem de marcação, né, extensível, que a ideia é para a gente definir as nossas tags, as nossas etiquetas. O Whitson levantou aí a ideia de HTML, né? Para quem já viu rapidamente HTML, você tem um conjunto pré-definido de tags para você criar a sua página web. E aquelas tags já são pré-definidas, você não altera. XML, você consegue criar o seu conjunto de tags e você define a semântica que você quiser para esse conjunto de tags, tá? Então, a ideia é que você vai estruturar os seus documentos usando uma semântica que são essas semânticas são estruturadas com as nossas tags. Então, a gente vai conseguir, por exemplo, criar documentos que representam informações de forma estruturada. Vejam esse exemplo que está aqui. Eu tenho uma tag, está entre sinal de maior ou menor, chamada pessoa, e ela é fechada aqui embaixo. Começa na linha 1 e termina na linha 9. Por que eu sei que aqui é o fechamento? Tem um sinal de menor, barra, pessoa e sinal de maior. Então, aqui eu tenho, abro a tag pessoa na linha 1 e fecho ela na linha 9. Dentro da tag pessoa, eu tenho a tag nome, tá? Na linha 2. Tenho a tag endereço, que dentro de endereço eu tenho logradouro, número, complemento e por aí vai. Então, essa é a ideia de XML, uma linguagem extensível que você pode criar seu conjunto de tags e criar sua própria semântica. Aqui, de cara, a gente consegue entender que pessoa tem nome e tem endereço e tem data de nascimento, sendo que endereço ela é composta por logradouro, número e complemento. Tá?
Bom, e é interessante que em XML, cada um desses elementos, né, tem uma marca de início e fim, como pessoa tem início na linha 1 e termina na linha 9, e que vai delimitar o conteúdo de pessoa desse elemento. Existe uma estrutura extremamente clara e hierárquica, porque aqui está, inclusive, está até identado, né, para facilitar esse entendimento. E tem uma clara separação entre a marca, por exemplo, nome aqui, que é a nossa tag, e o dado. Dentro da tag nome, olha só, nome começa aqui e termina aqui, eu tenho o nosso dado chamado João Ferreira. Então, aqui eu consigo estruturar e ter uma semântica clara. E o nosso XML, então, qualquer ideia dele, qualquer função dele, é você conseguir fazer representação dos nossos dados de forma independente de plataforma, porque esse aqui, no final das contas, é texto puro, independente se você está usando Linux, Windows ou qualquer outro, ou Mac, você vai conseguir compreender esse aqui. Estrutura dos nossos documentos extremamente simples e é compreensível por humanos e máquinas também. Mas para a gente definir essa estrutura aqui, ó, ou seja, essa semântica aqui, ó, essa semântica desse arquivo XML, a gente precisa do DTD, que é o acrônimo para Document Type Definition, que é o nosso documento que especifica quais são as tags e as relações dessas tags. Por quê? Porque se eu pedisse para vocês, ó, quero que cada aluno utilize esse exemplo aqui e faça para mim, mande para mim um arquivo XML com esse exemplo, mais colocando as suas informações. Se, por exemplo, algum dos alunos, inverteu a ordem e colocou logradouro fora do escopo de endereço, como que eu sei se está correto ou não? Eu sei se vai estar correto se eu pegar o Document Type Definition do arquivo XML, que é como se fosse um dicionário, um validador desse arquivo XML. Ele vai dizer, ó, as tags têm que seguir essa ordem, os tipos de dados são esses ou não. Fazendo analogia com programação de computadores, quando a gente escreve alguma coisa, quando a gente cria um programa de computador e a gente manda executar ele, a gente tem um passo anterior da execução, que é a compilação daquele programa. A gente tem que compilar ele para saber, o compilador verifica se a sintaxe está correta também, né? Então, aqui a gente tem o DTD serve para a gente analisar a sintaxe desse código aqui, desse pedacinho de código. Olha o exemplo aqui, ó. Vamos voltar, ó. Aqui eu tenho o DTD, que é esse camaradinho que está bem aqui, ó, Document Type, que eu especifico qual que é a estrutura do meu documento XML. E aqui para baixo, a partir da tag pessoa, tem o meu documento XML em si. Então, veja que aqui, ó, Document Type pessoa, estou dizendo que eu vou criar uma tag pessoa, ou documentário pessoa. Aqui, um elemento eu crio a tag pessoa, que dentro de pessoa eu vou ter a tag nome, endereço e data de nascimento. E eu tenho, para cada um desses, eu tenho que descrevê-lo. Nome é o quê? Elemento nome, PC data, desculpa, significa que é dado simples. Ele endereço é composto por logradouro, número e complemento. Quem que é logradouro? Dado simples, número, dado simples, complemento, dado simples, data de nascimento, dado simples. Então, aqui eu estou definindo a estrutura, o meu DTD determina a estrutura desse arquivo XML. Então, se eu pegasse, por exemplo, data de nascimento e embutisse aqui entre número e complemento, quando eu fosse validar esse trecho de documento XML, ele não iria validar com o nosso arquivo DTD. Perceberam que aí, com o XML, eu tenho uma semântica extremamente clara, e eu consigo validar os documentos, que por vezes a gente não tem com JSON. O JSON é muito flexível, mas também essa parte de validação não é o forte dela. Bom, entendido o XML, a gente, então, vamos ver o arquivo WSDL. O arquivo WSDL, ele define, ele apresenta o serviço web. Isto é, o serviço que a gente está criando dentro da nossa arquitetura SOA, tá? O WSDL é baseado em XML, ele descreve formalmente o nosso serviço web, ele vai especificar o que o nosso serviço web faz, como acessar, isto é, qual que é o endpoint dele,
quais são os dados que devem ser enviados e recebidos, isto é, também formato das mensagens XML que eu tenho que enviar para o serviço web e receber desse serviço web, e onde ele está localizado. Um arquivo WSDL, que é um arquivo XML que especifica o contrato do serviço web, ele tem essas 5 partes: types, message, port type, binding e service. O type são os tipos de dados usados para trafegar essas mensagens, que aí depois esses tipos de dados são especificados com XML esquema, que é o nosso DTD. A gente tem a message, que especifica as mensagens de entrada e saída, isto é, eu posso ter uma entrada e essa entrada, ela utiliza um tipo de dado específico. Port type, que são as operações que o nosso serviço tem, nossas funções, nossos métodos. O binding, que é o protocolo usado para representar nossos dados, normalmente SOAP, e o endpoint, qual que é o endpoint, como que eu faço para acessar aquele serviço ali. Eu tirei esses prints aqui, eu acho que não ficou muito legal a representação, mas vamos dar uma olhada só mas vou deixar aqui nos slides para vocês estudarem depois, mas a gente vai olhar diretamente do VS Code, vai dar uma olhada aqui, do lado direito, a estrutura de um arquivo WSDL. A gente tem a parte de definições, a parte de types, que especificam o formato das nossas mensagens. Então, a gente tem uma mensagem chamada soma, e se você der uma olhada aqui, soma tem 2 argumentos, chamado arg0 e arg1. A gente tem outra mensagem chamada soma response, que tem apenas um argumento, chamado return. Outra mensagem chamada multiplicação, outra mensagem de multiplicação response, e por aí vai. Então, a gente define nessa seção types, a gente define os tipos das mensagens que existem. Na nossa seção port time, a gente mostra quais são as operações, a gente faz a associação das mensagens com as operações que o nosso serviço web tem. Então, a gente tem, por exemplo, a operation name, soma, ela vai especificar quais são os parâmetros que ela recebe, quais são os parâmetros que ela sai. Então, tem, por exemplo, a operação multiplicação recebe 2 parâmetros, o arg0 e arg1. Se a gente voltar anteriormente, foi definido quem que é arg0 e arg1 aqui. Então, tem todo um encadeamento dessas estruturas em XML. O arquivo WSDL em si, ele é verboso, então a gente normalmente não cria isso na mão, as ferramentas criam automaticamente para a gente, tá? Não se assustem com o tamanho de texto do WSDL. A gente só tem que entender a estrutura dele. Então, o port type faz essa associação dos tipos das mensagens com as operações em termos de entradas e saídas. O binding, a seção de binding, vai associar essas mensagens, essas operações que a gente fez com os namespaces, e o service vai nos dar o endpoint. Então, nesse caso aqui, eu tenho um endpoint HTTP localhost, né, na porta 9876/calc, onde está rodando o meu serviço. Se eu tentar abrir aqui um arquivo WSDL, pegar um source server. Ok. Aqui está falando que o nosso serviço está ativo nessa porta aqui. Vamos tentar abrir ele aqui para ver o que acontece. Opa, desculpa. Deixa eu só consumir o WSDL dele aqui. Um momento. Só me engano, esse é o WSDL. Isso, pronto. Aqui o arquivo WSDL, ou seja, para um serviço web que eu criei como exemplo para vocês, olha o tamanho do arquivo WSDL que ele cria. Isso foi gerado automaticamente através da API que eu vou mostrar, da biblioteca que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, tem lá a seção types, tem aqui que a gente define os tipos das mensagens, termina aqui, tá vendo? Tem a seção message, que são as mensagens, define todas as mensagens que existem.
tem a seção Service, que linka o nosso endpoint, port type, binding e por aí vai. Então, é um documento bem verboso, né? Documento bem grandinho, que é criado automaticamente para a gente. Bom, então, dado que a gente tem um consumidor de serviço, a gente tem um contrato de uso, ou seja, um documento escrito em WSDL, que é um documento baseado em XML, que especifica como acessar esses serviços, então agora eu posso consumir serviços, mas para consumir eu tenho que estruturar as minhas mensagens em SOAP, que também é um protocolo baseado em XML. Então, esse protocolo de comunicação, que é usado para trocar essas mensagens entre o consumidor e o servidor, é baseado em XML purinho. Então, essas mensagens são sempre estruturadas, ela é estruturada com três partes, basicamente, que é o cabeçalho, o corpo e todo o envelope que inclui elas. Ela dá suporte para um bocado de coisa, por exemplo, para os WS de segurança, garantia de entrega e por aí vai. A gente não vai entrar em detalhes nesses WS estrelas, infelizmente, porque o tempo de disciplina é muito curto, né? E também iria envolver mais aspectos de segurança também. Poderia ser até uma disciplina optativa do curso, quem sabe. Então, a gente tem a estrutura do nosso protocolo SOAP, a gente tem envelope, que conforme o nome sugere, encapsula tudo, né? A gente tem um cabeçalho que mostra as regras de codificação, os tipos de dados que estão sendo carregados dentro do nosso body, que é nosso corpo. Então, se eu vou receber uma mensagem XML, eu sei que essa mensagem XML está dentro do envelope e tem dividido em duas partes, o cabeçalho e o corpo. O cabeçalho mostra os metadados e que tipo de dado está sendo trafegado dentro da seção de corpo, tá? SOAP é bem interessante, que ela é extensível, ela é neutra, ela pode operar sobre várias linguagens, como HTTP, por exemplo. Então, eu posso, assim como quando a gente estudou REST, a gente usava o protocolo HTTP para trafegar as mensagens, mas os dados eram encapsulados dentro de JSON. Aqui é a mesma coisa, a gente vai usar HTTP para trafegar as mensagens, mas os dados são encapsulados, são representados usando SOAP. Dê uma olhada nesse exemplo. A gente tem um serviço web, que é um serviço web de operação, que chama-se Soma. Eu estou passando 2 parâmetros para ele, e depois eu vou fazer uma requisição. Quando eu faço a requisição, eu tenho que enviar essa requisição para o meu serviço web, eu faço essa requisição no formato SOAP, então tem aqui SOAP, env, envelope, tem uma parte de cabeçalho que mostra os cabeçalhos que existem, aqui está escrito assim, header barra, significa que o meu cabeçalho está vazio, eu não preciso passar também. Mas no body, eu sou obrigado a mandar os argumentos, por quê? Quando a gente vê a descrição do serviço web, que está aqui, ó, nosso WSDL aqui, a gente vê que a mensagem que se chama soma, está aqui, ela recebe 2 parâmetros, arg0 e arg1. Esses 2 parâmetros são do tipo float, que está aqui. Então, perceba que tem que ter um casamento muito certinho das mensagens SOAP com o arquivo WSDL. Se não casar certo, se tiver alguma coisa fora de ordem, já não funciona a sua requisição. E um exemplo de resposta está aí. Quando eu vejo no meu arquivo WSDL, eu vejo que o tipo, que a mensagem chamada Soma Response, ela tem o quê? Ela tem uma única parte para return tipo float, e é que está sendo representado aqui. Então, esse mensagem SOAP aqui é a mensagem de resposta à nossa provocação, à nossa requisição dessa operação aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos ser um pouco mais objetivos, vamos
implementar alguma coisa usando o Python, serve como Python, para ver como que funciona na prática. Então, a gente vai fazer um serviço web bem simples mesmo, usando o Python. E para simplificar a nossa vida, a gente vai usar essa biblioteca chamada Spine, tá? Então, para o nosso projeto funcionar, obviamente, eu tenho que instalar esse Spine. Então, o nosso serviço web, ele vai usar Spine e vai ter uma função do cálculo do quadrado de um número inteiro que vai ser enviado via protocolo SOAP. Bem? Vou voltar aqui. Olha o nosso... Deixa eu melhorar aqui rapidão. Vocês conseguem enxergar? Tem que aumentar ou tá bom assim? Bom, assumir que vocês estão enxergando aí, tá? Se tiver pequenininho, vocês podem me informar. Bom, veja que interessante aqui o nosso serviço web, tá? Usando o protocolo, usando o estilo arquitetural SOA com o protocolo de comunicação e representação dos dados SOAP. Então, primeira coisa, eu tive que instalar o Spine, então essa biblioteca é Spine. Não vem por padrão na sua instalação do Python, então você vai ter que fazer um Python install Spine para as coisas funcionarem. Então, dentro do Spine, eu vou usar várias classes já existentes. Então, tá. Tem um pequeno detalhezinho aqui que eu acabei quebrando a cabeça para poder rodar o nosso Spine. Por quê? O Spine está funcionando com a versão 3 até 3.10 do Python. Na minha máquina tem instalada a versão 3.12, então não estava conseguindo rodar a biblioteca Spine. Por que isso acontece? Porque o Spine ainda não conseguiu ter uma nova versão para trabalhar em conjunto com esse Python mais recente. Então, quem for trabalhar com o Spine, tentar rodar esses programas, fica atento para saber qual que é a versão do Python que está rodando essa máquina para adequar. Se for uma versão inferior a 3.10, vai dar certo. Se for superior, faça o seguinte, instale a versão anterior do Python. Aí o Spine vai rodar belezinha. Então, o que eu fiz aqui? Criei uma classe chamada calculadora, que era de service base, ou seja, uma classe simples, que definiu um método chamado quadrado, que recebe como parâmetro número. Detalhe, CTX é o context. Todo método que eu for criar nessa classe aqui, ela tem que ter esse parâmetro CTX. Por quê? Aqui, eu que estou criando os meus métodos, os meus serviços web. Aqui que eu vou criar a assinatura dos meus serviços. Então, perceba que eu tenho esse annotation chamado @rpc. Aqui eu especifico qual que é o parâmetro que ele recebe. Então, ele recebe um tipo inteiro e retorna um float. Esse outro método, chamado soma, recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. O nome desse método é soma, recebe um CTX, o parâmetro A e B, e o que eu estou retornando é A com B apenas, tá? Bom, o que eu tenho que fazer? Se eu quero criar a minha API, criar a minha implementação, eu tenho que criar um application, extensiva classe application, passando como parâmetro quais são os serviços que eu criei. Então, criei uma classe chamada calculadora service, que tem esses dois métodos. Eu coloco um exemplo aqui do nosso TNS, que é basicamente um namespace para o nosso arquivo WSDL que vai criar. Poderia colocar qualquer outra coisa aqui, por exemplo, o fbt.br. O protocolo que vai ser utilizado, SOAP, que a gente quer, isto é, o protocolo de entrada e o protocolo de saída. As mensagens de entrada vão seguir o SOAP, as mensagens de saída também vão seguir o SOAP. Esse validador é opcional. Quando eu vou instanciar o nosso serviço, eu preciso da classe WSGI Application. Lembrando que isso aqui é da nossa biblioteca Spine, tá? Professor, você está indo muito rápido, não está entrando em detalhes. Infelizmente, a gente não consegue detalhar muito isso devido ao curto período de disciplina. Por isso que eu forneço o código-fonte para vocês estudarem, recorrerem à documentação, tá? Então, aqui eu crio o nosso serviço e aqui no nosso método main, basicamente, a gente bota para rodar as coisas. Ó, o método make server e bota para rodar, ele vai rodar na porta 8000.
Então, está rodando lá na porta 8000 o nosso serviço que a gente acabou de criar. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o Postman, nosso querido Postman, para solicitar as coisas. Como? Posso criar aqui, ó. Posso vir aqui, ó, localhost, lembrando, ó, eu estou rodando ele na porta 8000 e eu quero recuperar qual que é o WSDL dele. Então, send, vou ver se está rodando ainda, beleza. Consegui recuperar o WSDL. O nosso WSDL que mostra quais são as mensagens que existem, os tipos de mensagens que existem, aqui, ó, na tag message, e os serviços que existem. Quais são todos os nossos serviços que tem, os port names, ou seja, todas aquelas seções do arquivo WSDL estão aqui representados. O nosso operation, nós temos duas operations, né? Uma chamada quadrado e outra chamada soma. Só lembrar da nossa codificação, tem aqui, ó. Quadrado e soma. Então, vamos tentar invocar um serviço, um desses aqui. A gente pode fazer isso usando o método post. E aí, que detalhe, olha só, olha a diferença, né? Se eu vou tentar chamar esse camarada aqui, ó, esse método chamado quadrado, vamos voltar aqui. O quadrado, ele recebe como parâmetro um tipo inteiro. Porém, a gente tem que estruturar a mensagem que eu vou enviar para esse serviço web usando o protocolo SOAP, que está sendo representado aqui, ó. Esse é o protocolo SOAP, ou seja, o corpo da mensagem HTTP com o método POST, para esse endpoint, tem que ser em SOAP. Esse aqui é o SOAP, ou seja, uma mensagem que é dividida na seção envelope, que dentro tem um header, que aqui, nesse caso específico, está vazio, e um body. E o body tem que estar de acordo com o tipo message especificado lá no WSDL. E o tipo message era exatamente esse aqui, quadrado, passando como parâmetro número. Se eu mandar esse camarada, se ele não travar, ok, deu certo, 49. Vamos colocar outro quadrado aqui, o quadrado de 8. Vamos ver quanto que dá. 64. Funcionou. Ok? Então, perceba que é bem mais verboso a gente trabalhar com arquivos XML, com o protocolo SOAP, do que com JSON, que a gente viu anteriormente. Então, para projetos pequenos, normalmente as pessoas preferem trabalhar com JSON, que é menos verboso, é mais fácil de entender, mas para os projetos que você precisa ter uma semântica muito forte, precisa ter essas mensagens validadas, o formato dessas mensagens, os parâmetros, aí você precisa de algo mais robusto. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse número aqui e chamar para número AA. Vamos ver se ele vai aceitar. Vou mandar aqui. Olha o que aconteceu. O servidor respondeu, ó, fault, ou seja, teve uma falha. Ele fala, ó, schema validation error. O que é esquema aqui, ó? Tá falando, ó, teve um erro do quê? O seu elemento, que você está chamando aqui, ó, dentro do tipo element da WSDL, chamado calculadora, não existe, ó, número AA. This element is not expected, ou seja, não estava esperando esse elemento chamado número AA. Então, se vocês se lembrarem, dentro do nosso exemplo com o SOA, eu conseguia colocar o meu parâmetro de entrada algumas propriedades a mais e ele não fazia essa validação. Aqui em SOAP, não. Aqui em SOAP sempre vai fazer a validação. Então, perceba, por exemplo, se você tem um serviço que você precisa validar o tipo de mensagem para você não receber lixo ou fraude, você tem que partir para um protocolo SOAP. Ou então você vai ter que implementar na mão algum mecanismo de validação de JSON. Então, isso já fica uma vantagem do SOAP sobre o JSON para esses casos específicos. Se eu fosse implementar um cliente do SOA, eu posso implementar ele usando essa biblioteca Zip, outra biblioteca também que você tem que instalar na sua máquina, que ele é extremamente simples. O que eu faço? Eu recupero o nosso arquivo WSDL, então instancio a classe client,
passando como parâmetro onde está o arquivo WSDL, então ele está rodando localhost na porta 8000 e sinal de interrogação WSDL, ele recupera o WSDL, e depois aqui eu só invoco ele, cliente.service, ponto quadrado, que é o nome do método que a gente tem, e só estou printando o resultado aqui. Tudo que eu falei anteriormente que está aqui nos nossos slides, tá bom? Ok, então a gente já testou isso no Postman. Então, só lembrando aqui o Postman também, eu vou pegar essa... deixa eu abrir aqui. Eu vou pegar a collection do Postman, que é essa collection aqui também, mandar para vocês brincarem, tá? E aí a gente faz uma pequena comparaçãozinha agora, então, sobre considerando SOA com serviço REST. Veja só, a gente tem que lembrar, não confundir as coisas. SOA e REST são estilos arquiteturais. SOAP e JSON são protocolos para estruturar mensagens, ok? Então, enquanto o SOA vai organizar, nosso estilo arquitetural organiza as funcionalidades em serviços totalmente independentes, com os nossos contratos bem definidos em WSDL, ok, beleza. E o REST, a gente se baseia bastante no HTTP e naqueles princípios de stateless, que são estados, recursos identificados por URLs e por aí, sempre utilizando aqueles padrões CRUDs, né? O GET, POST, PUT, DELETE. Então, como que o REST e SOA se relacionam? Acho que tem até uma questão parecida com essa lá nas atividades. Como que esses dois camaradas se relacionam aí? Ó? Se tiver um serviço REST, ele pode ser utilizado também para implementar serviços em SOA. Pode ser feito também. Não é muito comum, mas dá para a gente fazer sim. Isto é, a gente teria que ter um serviço RESTful que poderia responder às suas mensagens utilizando o protocolo SOAP, digamos assim. Essa figurinha representa um pouco a diferença dos dois, entre REST e que a gente utiliza sempre os métodos HTTP, né? A gente tem a nossa aplicação, tem os recursos identificados, né? E a gente utiliza os métodos HTTP para fazer operações sobre esses recursos aí. Em SOAP, a gente tem o quê? A gente tem a aplicação também, a gente tem um endpoint, que é o endereço lá do meu servidor web, e a gente utiliza o protocolo HTTP para enviar as nossas requisições e obter nossas respostas tão estruturadas com o protocolo SOAP. Bom, dúvidas dessa primeira parte sobre o SOA e o SOAP? Tá. Então, vamos para a segunda parte aqui, o segundo conjunto de slides, que é a parte de documentação. Então, perceba que um dos tópicos lá da ementa da disciplina era a documentação. Então, o que adiantaria nós criarmos os nossos serviços, seja ele em REST, ou seja ele em SOA, se a gente não tiver uma documentação clara e ninguém conseguir utilizá-la. Então, a gente precisa ter também uma padronização na documentação para que terceiros consigam utilizar. Então, de novo, trouxe outra apresentação para vocês, para guiar o nosso encontro síncrono. A gente vai falar sobre a importância da documentação das APIs, como que a gente pode documentar essas APIs, a iniciativa chamada Open API, que digamos, é o órgão, a entidade que está padronizando a forma de documentar as APIs. Vou falar sobre o Swagger, que é o padrão mais amplamente utilizado para documentar a API, mas já adianto que existe um padrão mais recente, que foi o padrão chamado Open API 3.0, que está substituindo o Swagger.
mas para efeito de simplicidade, simplificação e didática, eu trouxe o Swagger na disciplina. E vi alguns bons exemplos de documentação de APIs bem feitas na internet. Bom, existem N motivos para você ter uma boa documentação de uma API, né? Desde a compreensão da sua API, para que algum desenvolvedor, algum cliente consiga entender como os serviços são estruturados, as mensagens, por aí vai. Também essa parte de acelerar a integração com sistemas, se você vai ter sistemas que precisam se comunicar, vão se comunicar por meio de APIs, de APIs, você precisa prover uma documentação ampla e abrangente dessas APIs. A manutenção também é extremamente facilitada. Imagine que se alguém vai dar manutenção num serviço que não foi ele que desenvolveu, foi um terceiro. Então, se tiver uma documentação, perfeito. Alguém pelo menos vai ter um norte, vai ter um guia, né? Imagine você pegar um código-fonte que você desenvolveu lá no primeiro semestre do curso. Será que você vai lembrar tudo que você fez? Possivelmente não. Se esse código-fonte for um pouco complexo, às vezes a gente esquece, né? Testes e validações também são pontos importantes quando a gente trata a documentação de APIs. O testador, ele precisa saber quais são os parâmetros de entrada, saída esperada, né? Para conseguir elaborar seus casos de teste. Garantia de conformidade com boas práticas e normas também são coisas extremamente importantes em projetos de softwares, à medida que a gente precisa estar em conformidade com órgãos reguladores, seja com leis, seja com normas internas do nosso cliente, ou da própria construção, da própria equipe de desenvolvimento de software. E também, quando a gente tem uma boa documentação, a gente consegue, obviamente, publicizar essa documentação e ter um aceite muito grande na comunidade de desenvolvedores. Quem nunca teve algum problema, ou se vocês não tiverem, vocês terão problemas de procurar por certas ferramentas, APIs, e não ter uma documentação abrangente, uma documentação clara. Aí você deixa de utilizar aquela API ou aquela ferramenta, porque você não sabe nem como utilizá-la, não tem documentação, como que eu vou usar aquela coisa sem documentação? A OpenAPI, Open API Specification, mais conhecida como OAS, que é um padrão aberto, foi criado essa iniciativa para padronizar a forma de se documentar as APIs. Então, mas o foco do Open API é como padronizar a documentação de uma API REST, como que ela tem que ser bem descrita, de que maneira ela tem que ser descrita. Porque senão, se a gente não tivesse essa padronização, a gente poderia descrever ela como texto corrido, usando uma página HTML, ou usando um comentário diretamente em código-fonte. Isso não é bem legal quando a gente está pensando numa ampla aceitação. Então, a ideia é, com a OpenAPI, a gente criar um padrão para detalhar o comportamento de uma API, e a gente pode fazer isso utilizando, por exemplo, arquivos acessórios, como YAML ou JSON também. Eu uso o próprio JSON para documentar a API. Então, antigamente, a gente tinha o Swagger, aliás, existe o Swagger Specification, né, que foi criado por uma empresa e que acabou tornando-se um padrão amplamente utilizado. E aí, depois, a OpenAPI, ela... através da OpenAPI, iniciativa OpenAPI, que também está sob a licença da Linux Foundation, meio que criou a versão 3.0 do Swagger, que é a OpenAPI. Então, a gente vai estudar a Swagger, que seria a versão 2.0, e a versão 3.0, que é a OpenAPI, ela tem bem mais recursos, mas é baseada no Swagger também. Então, de nada adiantaria eu querer, se eu fosse tentar apresentar para vocês o OpenAPI, sendo que necessariamente eu teria que passar pela Swagger também, para vocês entenderem. Então, decidi só trazer a Swagger. Mas isso não implica que vocês estão estudando uma tecnologia defasada. Pelo contrário, é muito utilizada. Então, a ideia, de maneira geral, da iniciativa OpenAPI é criar um modelo padronizado para documentar as nossas APIs,
Tem uma diferença entre OpenAPI e Swagger. Swagger é o nome original do nosso projeto, que também é utilizado, e OpenAPI é o nome padrão desde a versão 3.0, tá? Então, a gente vai usar o Swagger aqui devido à nossa simplicidade. Então, vamos ver o que é o Swagger, né? Então, o Swagger é um conjunto de ferramentas que ajuda a gente para descrever as nossas APIs, especificamente APIs REST. A gente pode fazer essa documentação, escrevendo a documentação da nossa API usando YAML ou JSON. Ele vai gerar essa documentação. Interessante que essa documentação é interativa. É uma documentação bem legal que o cliente pode ler, entender os serviços e também já fazer requisições na própria documentação. A gente pode testar também utilizando o navegador. A gente vai fazer isso na mão aqui. Então, a gente tem a nossa Swagger, a nossa API, então, ela vai ser descrita, ela vai ser autoexplicativa. Por exemplo, a gente vai descrever quais são os endpoints da nossa API. Lembrando aqui o nosso exemplo anterior do cadastro de alunos, por exemplo, endpoint barra alunos. Quais são os métodos que ele vai aceitar, quais são os parâmetros, quais são as respostas e as limitações também. Se a gente olhar o Swagger em si, ele tem algumas ferramentas. Swagger UI, que é User Interface, que é a nossa interfacezinha interativa para testar a nossa API no navegador. O Editor, para a gente especificar para criar as nossas especificações. A gente não vai ver isso aqui, que a gente vai colocar a especificação direto no código, como comentários. O CodeGen, para gerar código-fonte, por exemplo. Utilizando a especificação de um serviço, eu uso o CodeGen para criar um cliente automático. E o Inspector para testar manualmente e converter uma descrição em Swagger para formato OpenAPI, tá? A gente vai ver basicamente o Swagger UI e como gerar a nossa documentação. Então, vamos documentar a nossa API. A gente vai usar para isso uma biblioteca Python chamado Flaskr, para gerar toda essa documentação do Swagger, tá? Ela é bem simples, essa biblioteca, e interessante que a gente consegue gerar a documentação usando docstrings. O que é docstrings? Comentários dos métodos. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Bom, deixa eu abrir o código-fonte aqui no editor, acho que talvez fique mais fácil de visualizar. Vamos pegar aqui o nosso... Esse camarada aqui. Vamos lá. O exemplo que a gente deu na aula anterior era um exemplo seguinte, que a gente estava usando o Flask para criar um serviço web REST com o protocolo JSON, né? Que a gente simulava os usuários, né? Usuários que a gente, ou alunos que a gente ia armazenar no banco de dados. Esse aqui é um banco de dados simulado com uma listazinha. O que eu estou fazendo aqui? A única coisa que eu fiz foi importar a classe Swagger, lá da biblioteca Flaskr, instancio a Swagger aqui, passando com o parâmetro a nossa aplicação Flask, ou seja, a única coisa diferente que tem, por enquanto, no código anterior é assim. E aqui, ó, dentro daquele método listar usuários, eu coloquei comentário. Esse aqui é um comentário. Comentário onde eu mostro qual que é a funcionalidade desse método de listar usuário. Eu mostro quais são as respostas possíveis desse método. Então, uma resposta possível é 200. Por quê? É que é o método de GET, um código HTTP 200, significa que, ok, eu consegui tratar aquela requisição corretamente. Description, que é a descrição desse método, e schema é mostrando qual que é a resposta esperada desse método. A resposta é o quê? É uma lista de itens que vai ter, para cada item vai ter o ID e o nome. Quem quer ID e o nome? São as propriedades dos meus alunos que eu estou armazenando. Pronto. Somente com esse aqui, se eu rodar esse camarada aqui, ele já está funcionando. Vamos abrir nossa aplicação web.
Vou usar o Postman para acessar isso, fica até mais simples. Vamos pegar a nossa API, ó. Estou com tanta coisa aberta aqui, estou perdido. Só um momento, deixa eu fechar aqui. Vou fechar os camaradas aqui para achar, lembrar onde eu estou aqui, que eu já tinha criado anteriormente. Coisa demais, né, gente? Vou pegar esse cliente usuários. Se é esse cara que está rodando aqui. Ah, tá, ok. Vamos fazer o seguinte. Como que eu sei? Como que eu sei que minhas coisas estão funcionando aqui, ó? Eu vou aqui e acesso esse endereço web aqui, ó, localhost 5000/API Docs. Está rodando a minha aplicação aqui, ó, se vocês estão conseguindo enxergar, ó, a porta localhost, desculpa o endereço IP localhost, que é 127.0.0.1, a porta 5000. Se eu colocar /API Docs, ele vai mostrar a documentação que foi criada automaticamente. Vou mostrar. Estão enxergando aí? Dá um joinha, vocês estão enxergando? Ok, beleza. Então, perceba que anteriormente eu não tinha esse endpoint /API Docs aqui. Foi gerado automaticamente. Automaticamente por quê? Através dessa API, Flasker. E como que eu gerei? Um comentário, através de comentário. Veja que facilidade. Vamos voltar aqui. Ó, perceba que tudo isso aqui foi gerado automaticamente, né? Isso aqui é uma documentação de uma API. Então, a gente tem, por exemplo, a nossa API, a gente tem o nosso método, nosso endpoint /usuários, que a gente colocou o quê? Lista todos os usuários, como comentário, que lista todos os usuários, ó. Para esse camarada, a gente tem parâmetros, nenhum parâmetro, mas a gente tem as respostas. Dentro de respostas, a gente tem um código 200, e aqui o código 200, o quê? A gente colocou como descrição lista de usuários. Está aqui, ó. Lista de usuários, com o código 200, que retorna uma lista de itens que tem um ID e um nome como propriedades. E está aqui como exemplo. O que eu posso fazer aqui? Deixa eu verificar o chat, eu acho que alguém mandou a mensagem no chat. Ah, tá. O que a gente pode fazer? A gente pode testar a nossa API diretamente aqui, ó. Try it out. Se eu clicar aqui, o que eu posso fazer? Eu posso tentar clicar aqui em Execute, ele vai executar uma solicitação lá para o nosso serviço que está sendo rodado. Se eu clicar aqui, basicamente ele fez. Ó, ele me retornou Maria e João, que são os dois caras que estão criados inicialmente lá no nosso serviço web. E ele te mostra várias coisas. Ele mostra, ó, o tipo de resposta que está dentro do arquivo JSON. Ele mostra como que a gente poderia usar o seu URL para fazer essa requisição na mão. Ou qual que é a requisição, qual que é o URL que ele fez a requisição, que é esse cara aqui. Qual que é a nossa resposta? O código foi 200, que deu ok. O header da mensagem da HTTP, que é o header mostrando as informações de cabeçalho, e aqui o restante da nossa descrição. Se a gente voltar para a nossa implementação, nosso código-fonte, a gente tem um outro método aqui, que é o método post. Nesse post, a gente cria um usuário. Lembra que a gente cria um usuário? E como que a gente faz para criar um usuário? A gente recebe como parâmetro o próprio usuário via método post. Então, aqui eu coloquei o comentário, adiciona um novo usuário, tal. O que a gente recebe como parâmetro? O nome do aluno, que ele tem... O esquema dele é o seguinte, ele tem um nome, tem que ter pelo menos um nome, porque o ID dele a gente cria automaticamente. A resposta esperada é o quê? 201. O que é o código 201? É o código de sucesso, o código que um recurso foi criado. Se a gente voltar para o nosso esquema, para a nossa documentação, aqui, ó, post/usuários. Se eu clicar aqui, a gente pode testar esse camarada. Try it
out. Ó, aqui eu estou colocando o valor que eu vou colocar, ou seja, a mensagem JSON que eu vou enviar para o servidor. Vou colocar mais uma coisa, só para mostrar para vocês como o JSON é flexível, até demais. Deixa eu ver aqui, ter idade. Vou colocar que eu tenho 22 anos. E vou clicar aqui em Execute. Então, eu vou mandar essa mensagem JSON lá para o nosso servidor. Vamos ver o que ele deu para a gente. Ele deu um código 201 falando que foi criado um novo camarada. Ele está retornando aqui ID3, idade 22 e nome João, que foi esse camarada que eu acabei de enviar. Vamos fazer o seguinte, vamos executar o outro método, o método aqui, o getUsuário. Clicar em Execute para ele executar novamente, está aqui, ó. João, 22 anos, ID3. Perceba que, enquanto lá no JSON, desculpa, enquanto no SOAP, necessariamente eu tenho que seguir aquela semântica definida pelo arquivo XML, pelo esquema XML, aqui em JSON não. Então, aqui em JSON, eu criei um atributo fictício e ele aceitou, porque não tem nenhum esquema de validação. A gente pode pegar e fazer outra coisa aqui, por exemplo, criar usuário Thiago Silva, eu tenho 32 anos, sei lá, vou colocar aqui como cidade Barra do Garças, e vou colocar aqui um atributo fictício qualquer chave, vai ser 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 5, pronto. Vou mandar esse camarada e beleza. Ele criou esse cara, vou executar aqui o get usuários e vai mostrar aqui para gente. Então, não teve nenhuma validação desses dados, ou seja, eu estou misturando as coisas aqui nesse exemplozinho, tá? Mas, por outro lado, é super flexível, bem mais fácil de entender um JSON do que um arquivo XML, pelo menos do meu ponto de vista. Bom, entender o Swagger, viu como que é simples, então? Então, a gente tem, existem muitas APIs para você trabalhar com Swagger, muitas mesmo. Eu trouxe uma bem simples, que é a Flasger. Esse camarada aqui, extremamente simples. Perceba que a gente colocou como comentário dos nossos métodos que implementam os endpoints a documentação. Mas tem outras APIs onde você cria um arquivo à parte para documentar a sua API, tá? E aí, para finalizar, eu trago para vocês exemplos de documentação bem feitas. Então, existe no mercado, disponíveis na internet, várias documentações interessantes. Talvez a melhor é do API do GitHub. O GitHub é bem estruturada, bem legalzinha também, tem muitas informações interessantes. E eu utilizei, por exemplo, aqui só fechar esse canal, abrir o Postman. Aqui o nosso Postman para fazer requisições. Fazer requisições lá para a API do GitHub. O GitHub, essa é a API deles, ó. Docs, github.com/in, de inglês, né, /rest. Então, aqui é a URL da documentação. Eu posso fazer requisições, por exemplo, se eu quero saber quais são todos os repositórios que tem lá do GitHub, ele me retorna aqui, essa listagem de todos os repositórios. Então, vou entrar em detalhe aqui, que nem eu sei o que tem de todos os repositórios. Agora, se eu quiser fazer o seguinte, se eu quiser buscar repositórios públicos de um determinado usuário, eu faço assim, ó, eu coloco api.github.com/users, o nome do usuário, estou colocando o meu usuário, Thiago Pereira Silva, /repos, fazendo a solicitação get, ele vai me retornar todos os repositórios públicos que eu montei. Então, vamos olhar para os repositórios que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um repositório chamado CloudNet 2023, quando eu tive que escrever um artigo no CloudNet. Deixa eu ver outro aqui. Ai, meu Deus do céu.
Eu tenho outro repositório chamado Dataset, onde eu mantenho uns datasets que eu trabalho. Tem um outro repositório, Ensemble, para a implementação do método de Machine Learning, Ensemble. Ou seja, ele está mostrando todos os repositórios do meu usuário específico, um outro chamado Fabflow e por aí vai. Se eu quiser saber, por exemplo, apenas informações do usuário Thiago Silva, então eu só coloco e faço uma requisição para get aqui, ó, Thiago Silva, vai trazer informações somente do user, do usuário Thiago Silva. Então, aí, o nome completo, qual a companhia, qual que é as cidades que ele tem. Eu tenho 10 repositórios públicos, aí eu tenho 5 seguidores, estou seguindo 7 pessoas, criei a minha conta no GitHub em 2019, e a última atualização foi em 2025, no mês 7, em julho, tá? Então, tem algumas informações interessantes aqui que a gente pode fazer com esse exemplo de API, que é bem legal. E do OpenWeather, que eu usei no primeiro dia de aula, nosso primeiro encontro síncrono. No OpenWeather, que a gente utilizou para recuperar as informações climáticas de uma determinada cidade. Então, também é bem legal, você pode ver a documentação aqui. Só para exemplificar, lá na API do OpenWeather, a gente tem esse endpoint, aí eu passo como parâmetro também na requisição qual que é a cidade, qual que é a chave do meu usuário, então eu tive que me cadastrar no site do OpenWeather, é gerado para mim uma chave única que eu tenho que mandar cada requisição, qual que é a unidade que eu quero, as informações, a unidade métrica, e qual que é a linguagem da resposta das informações que eu quero. Então, aqui eu estou fazendo uma requisição para o OpenWeather para trazer informações sobre o clima agora na cidade de Cuiabá. Faço uma requisição e está aqui. Deixa eu só maximizar. Então, tem aqui as coordenadas geográficas de Cuiabá. Tem informações sobre a identificação do cadastro Cuiabá 800. O céu está limpo, clear. Vamos lá. Stations são as estações estações climáticas que tem lá em Cuiabá. E o que nos interessa agora é o seguinte, que o clima agora está 20,96 em Cuiabá e a sensação térmica de 21. Temperatura mínima 20,96, a máxima 20,96, a pressão atmosférica está em 1015, umidade 78, e a 1.500 metros de altitude, nível do mar, e por aí vai. A visibilidade está boa, a velocidade do vento está 2,06, não está ventando nada, e por aí vai, tá? Ou então eu poderia fazer uma requisição lá para a mesma API agora para saber qual que é usando forecast. O que é o forecast aqui? Esse parâmetro, esse endpoint forecast. Forecast é prever alguma coisa no futuro. Então, aqui a gente está fazendo previsão para os próximos 5 dias lá de Cuiabá. Vamos ver o que vai acontecer em Cuiabá nos próximos 5 dias. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, desde o começo aqui. Então, ok. Vamos lá. A temperatura que se espera é de 21 graus, acho que no próximo dia. Depois para 20,29. Depois para 16 graus, vai cair a temperatura em Cuiabá. É isso mesmo, gente? Está em Cuiabá, vai esfriar, já está frio assim. Depois vai para 21 graus. E depois sobe de novo para 31 graus. Então está vendo uma frente fria aí para os nossos queridos colegas cuiabanos, que devem chegar para todo o estado do Mato Grosso, tá? Então é isso, pessoal. O que a gente viu? Só para resumir, a gente viu... a gente terminou de discutir as APIs estilo arquitetural SOA, que é serviço arquitetura orientada a serviço. Vimos o protocolo SOAP, vimos lá os arquivos WSDL, rodamos um códigozinho para criar um serviço web SOA. Vimos também como documentar APIs, como que é importante a documentação de API, e também rodamos um exemplo com o Flaskr, né, com a biblioteca Flaskr, para gerar documentação no Swagger. Vimos também que Swagger é um padrão amplamente utilizado, mas existem outros padrões também disponíveis na internet.
Agora são exatamente 9 horas, então eu abro para perguntas, questionamentos que vocês, porventura, tenham, visto que a gente já está no último encontro da disciplina. Para a gente organizar as coisas, use o recurso da mãozinha aqui do bate-papo, por favor. Vamos do Simar, pode falar. Boa noite de novo. Professor, eu estou com um problema que eu não estou conseguindo baixar esse que o senhor pôs aí, porque vai precisar fazer atividade, né? Qual coisa? Seja mais específico. Ai, meu Deus, acho que é o Ponte. É Ponte o nome? O post? Para falar a verdade, professor, eu sou bem leiga nisso, eu não entendo dessas coisas. Eu tenho um vou procurar aqui, ó. Vamos lá, vamos aqui, ó. Postman, tá aqui. Aí, procurei no Google, ó. Primeiro link aqui, o Postman. The World's Leading API Platform. Vou clicar aqui no Postman, ou já poderia ter clicado aqui, ó. Sim. Esperar abrir. É porque aqui já abriu, já estava logado, né? Deixa eu fazer o seguinte, clica aqui, ó. Download Postman. Clico aqui, aí nessa página aqui, eu vou fazer o download do Postman. Você está usando qual sistema operacional? Linux ou Windows? O meu é Windows. Tá, se é o Windows, vai aparecer para você aqui Linux, ou Windows. Desculpa, você vai baixar ele no formato Windows, da sua máquina, tá? Só vai baixar, por exemplo, aqui é no Linux. Vou baixar ele, já está baixando aqui do lado, tá vendo? Está baixando, depois que baixar ele, você dá 2 cliques, ele instala, ele auto-instala para você. Tá bom. E aí já pode fazer atividade, aquelas questões? Já pode sim. É só isso que eu tinha minha dúvida, professor. Obrigada. Ótima aula, viu? Tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte, ó. Aqui no meu Postman, que eu estou usando aqui na disciplina, é porque eu tenho vários collections aqui do lado, que eu trabalho com ele constantemente. Tem muita coisa aqui que eu trabalho, né? O que eu estou fazendo para vocês? Por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, Mia API Sul. Vou clicar com o botão direito aqui, eu vou exportar ela. Eu estou exportando ela para vocês. Deixa eu aqui, export. Vou exportar elas, essa coleção, ou seja, esse conjunto de requisições, eu vou exportar para vocês. Eu vou exportar nesse formato aqui e vou salvar, digamos, aqui, minha API, aqui, salvei. Beleza. O que vocês vão fazer? Quando eu vou tornar esse documento disponível para vocês, essa collection. Vocês vão vir aqui, ó, File, Import, e depois de Import, você vai pegar aquela collection e importar. Que aí vai mostrar, tá aqui, ó. Vai aparecer para vocês todo o passo a passo que eu fiz aqui, todas as requisições, tá aqui, ó. Mostrou aqui tudinho. Então, vocês não vão ter esse trabalho, ter que fazer tudo na mão. Já está tudo prontinho, esses conjuntos de requisições que eu fiz durante as aulas com vocês. Professor, é que eu não assisti a primeira aula, né? Então, hoje eu revi a primeira aula, a segunda aula. Sim, é super importante. Para tirar as dúvidas sobre isso, tá bom? Tá bom. Então, obrigada, professor, por tudo. Tá? Eu estou disposto a estar no chat também, lá no fórum. Vocês podem usar o fórum. Tá eu vi bom. que algumas pessoas mandaram mensagens, uns 2, 3 alunos mandaram mensagens no particular, mas eu prefiro responder no fórum, porque às vezes uma dúvida que você tem é a mesma que o colega tem. Tá Aí bom. é até bom a gente fomentar a discussão lá no fórum, tá? Beleza, professor. Uma boa semana para o senhor. Você também. Obrigada. Outra pessoa respondeu a mão. Deixa eu ver quem respondeu aqui. Opa. Alguém tinha levantado a mão aí, não tinha? Se eu vou fornecer esses slides, sim, claro. Assim como coloquei os slides da aula anterior, pedi para o pessoal que gerencia a sala virtual subir os slides também. Eu vou fornecer os slides e também o código-fonte, com certeza.
Não subiu, Claudinei? Então, eu vou cobrar eles. Cobrar para eles subirem os slides e todo o código-fonte. Então, o código-fonte dos arquivos Python, né? E também das collections do Postman também. Eu vou pedir para eles fazerem isso hoje, gente. Eu vou mandar, acabando a aula, eu mando para eles, tá? Tem uma coisinha que eu queria mostrar para vocês aqui, que é uma boa prática de programação. Se vocês derem uma olhada aqui, eu tenho um projeto aqui dentro do VS Code que eu criei para a disciplina. E aqui dentro eu coloquei o seguinte, um arquivo chamado requirements.txt. Aqui eu coloco todas as APIs que eu estou utilizando. Todas as APIs. E aqui, ó, no config vem, estava escrevendo em inglês aqui, mas depois eu vou colocar em português aqui, ó. Criar o seu ambiente virtual. Beleza. O que eu estou colocando aqui? Estou colocando passo a passo como você pode trabalhar com o Venv para criar um ambiente virtual na sua máquina. Em vez de você ter que instalar todas aquelas bibliotecas na mão, você pode automatizar as coisas, criando um ambiente virtual, depois ativando esse ambiente virtual e usando o pip para instalar todos aqueles requisitos, todas aquelas APIs que você precisa para esse projeto da disciplina, tá? Se você quiser usar o Venv, tudo bem. Se não quiser, você instala na mão, porque provavelmente você já não vai ter, por exemplo, o Flask instalado, o Spine, o Zip ou o Flaskr na sua máquina. Mas está bem documentadozinho aqui, fica fácil de vocês entenderem que eu vou pegar esse projeto inteiro do VS Code e pedir para subirem lá na sala virtual. Mais, gente, mais dúvidas? Vocês começaram a fazer as atividades? Bora, Jatiniel. Você levantou aí? Qual que é a sua dúvida? Não, só ali no Postman ali que você salvou, ficou pelo link, o import? É o seguinte, eu vou exportar a minha collection do Postman, essas que estão aqui, que eu usei em sala de aula, tá vendo? Algumas que eu usei em sala de aula, eu vou exportar, ele vai gerar um arquivo. Aí, na máquina de vocês, quando você instalar o Postman, você vai importar esse arquivo que eu gerei Já vai pegar do Avo, então. Isso, exatamente. Mas você que daqui ia conseguir pegar online. Tipo, Exato. Se tivesse ele dá pra pegar online, não dá também, não pode, não dá, né? Na verdade, acho que tem sim. Tem, por isso que tem opção, por isso que eu tô perguntando pro senhor. Ele tem online aqui, o URL ou... Tem aqui um copy link, vamos ver o que ele gera aquele link aqui, se você vai estar público. Dá sim. Quer ver, ó? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Clique no botão direito, copy link. Eu vou abrir aqui o browser e vamos digitar, você vai ver que funciona mesmo. Vou clicar aqui, ó. E cola ele na mensagem do Ava ali. Aí tá copiar. Não, mas eu prefiro pegar pelo link. Eu prefiro mandar o arquivo inteiro, acho que fica melhor organizado para vocês, vocês não acham, não? Não, beleza. Pode ser. Eu ia pegar agora. Olha o tamanho do link, é muito grande, cara. Jesus. Não, de boa. Vamos colocar no bate-papo aí. Vou colocar no bate-papo aí do nosso Meet, você vai enxergar aí. Aí vai pegar como import ou só abrir? Você pode abrir direto aí ou pegar como import também, tanto faz. Ver se dá certo no import direto. Sobre as atividades, estão difíceis as atividades? Estão fáceis? Então, eu ia abrir para fazer, daí não tinha a primeira aula, daí eu não fiz eu não mexi primeiro, falei pela ordem, né? Aí eu não mexi mais, ele liberou já era, foi ontem ou foi segunda cedo que liberou? Hoje é terça, ontem, acho que foi antes cedo que liberou. Eu não mexi.
Eu não sei se a demora foi em função das férias docentes, né? Porque a maioria dos professores entraram de férias no dia 14, ou se é de paralisação, talvez, não sei. Tem alguns técnicos que acham que vão paralisar dia 15. Não, então era para. Então, é que o senhor ia disse que ia abrir, né? Até dia 13, né? Para hoje tá com a primeira feita, né? Aí eu entrei e não tava, aí eu abri o chat lá e mandei. Aí eu só que tinha que ver com o tutor e. Com o tutor não, com o. É o tutor mesmo, que é o primeiro, para ver se era isso mesmo que eu quero fazer. Aí só liberou, mandei na segunda-feira de manhã. Aí eu não consegui mexer, né? Eu, Tava é, testando. Oi, Maria. eu acredito que é a mesma coisa, professor. Tentei entrar para responder a questão e nada disponível, só disponibilizaram segunda e ainda por cima com todas as atividades para vencer dia 21. E sendo que o senhor tinha falado nas aulas que ia ser, não ia liberar todas de uma vez para a gente fazer tudo de uma vez. Então, meu propósito era liberar aos poucos, né? Mas aí alguns alunos pediram para liberar tudo. Então, eu liberei tudo para vocês conseguirem preencher até o final do curso, até o final da disciplina. Então, o final da disciplina é segunda-feira que vem. É Mas as isso. nossas aulas é na De terça. mandar atividade. De mandar atividade. Porque o encontro. A aula é hoje, a última aula foi hoje. Hoje é o último encontro, por isso que eu tô pedindo para vocês discutirem comigo se tem alguma dúvida. Mas aí eles prejudicam, professor, porque a gente fica tentando para não deixar aí tudo em cima da última hora e daí eles liberam tudo no mesmo dia e acaba com os alunos. Nem todo mundo tem tempo de ficar só estudando, não. Tem outras coisas para fazer também. Oi, Claudinei. Professor, posso fazer uma dúvida a título de curiosidade? Sim. Por exemplo, agora essas ferramentas de plágio que geralmente o pessoal utiliza para verificar se não houve nenhuma cópia indevida, o que acontece? Por exemplo, se eu vou fazer uma biografia do Nelson Mandela, como exemplo, quando eu uso, e já tem muito material na internet relacionado a isso, enfim, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, se eu junto toda aquela massa de informações e coloco num chat, por exemplo, e peço para ele fazer um resumo ou uma estrutura para esse trabalho, e aí depois eu pego e faço uma verificação de plágio, ele identifica que aquele resumo foi gerado por IA. Eu só queria uma informação, o que ele usa como parâmetro para ele poder fazer essa checagem de informações, esse cruzamento, só a título de... Tá uma coisa extremamente complicada, né? Meu Deus do céu, a gente quando revisa artigo científico, ou vai escrever artigo científico, principalmente quando estou revisando, então você colocar o meu feeling, né? Você pega um texto e você começa a entender o estilo de escrita do cara que produz, a pessoa que produz aquele texto. De repente você vê um parágrafo, uma seção inteira que não condiz. As palavras que ele está utilizando, o estilo, o tempo verbal, de cara você já consegue entender que outra pessoa fez ou foi gerado automaticamente aquele trecho por uma ferramenta de IA. Agora, essa parte de detecção de plágio de IA também, ela é muito elaborada, porque as ferramentas estão cada vez mais elaboradas. Então, eu particularmente não consigo, não conheço nenhuma ferramenta que dá para assegurar 100% de certeza que ela vai detectar se o documento ou se o texto foi feito por IA ou não, tá bom? Eu não consigo. Agora, o que ela usa de técnica, a técnica mais simples que tem, a mais boba que tem, é busca na internet. Você pode pegar um texto ou pedaços do texto e procurar no Google, diretamente no Google, que ali vai detectar se foi gerado por IA ou não. Ou então, ele faz o seguinte, ele tenta procurar, uma bem idiota também, né? No próprio ChatGPT, pegar aquele trecho de texto que vocês estão supondo que foi gerado por IA e pedir para o ChatGPT gerar algo parecido e depois comparar, para ver se tem algum grau de semelhança ou não.
Alguém levantou Não, sim. Não, entendi, valeu. Na verdade, é porque eu já vi uma aplicação, por exemplo, de um Word da vida, quando ele copia por um outro editor de texto, se você entra no fonte, ele cria algumas marcações lá que referencia que aquilo ali foi copiado de uma outra fonte. Então, eu queria saber se existe isso, porque assim, ele vai fazer um comparativo com o que tem lançado na base de dados, ele vai lá, volta e fala, ó, isso aqui já tem alguma coisa Entendi. escrita sobre isso. Mas eu queria só saber esse detalhe com relação a esse ponto de marcação, de Um metadado, né? Um dado ali, escondido, isso, um metadado sobre aquele trecho que você copiou, né? isso. Mas como, pegando o seu exemplo como texto puro não vai ter um metadado. Você pode copiar e colar em outro local que não vai vir um metadado. Aí você teria que ter no Word, sim. No Word você tem aquelas assinaturas, aquelas marcas que realmente acusam quando você mandou para algum local, fez uma cópia indevida, principalmente quem está trabalhando com patentes, né? Documento de patente tem essas proteções no próprio documento lá. Aí se você mandou por e-mail para algum lugar errado, ele acusa lá, liga uma sirene, um alerta. Jatiniel? Não, acho que eu só complemento aí lá do Claudinei. Só que assim, hoje, não sei se eu posso estar errado, com a ligação de quase tudo nas IA, quando você encaminha para alguém esse arquivo, tipo, senhor, vou fazer uma correção, e eu vou fazer de novo, como ele passou por e-mail, passou por algum aplicativos, ele tem, parece que eu já vi alguém comentando também que já está dando como plágio do documento encaminhado. Não sei se eu estou errado, mas assim, eu já vi algum comentário sobre esse sentido, por isso que o Claudinei estava falando aí de plágio, da plágio no documento original. Mas, tipo, eu caminhei só para o professor fazer através de alguma plataforma, algum lugar, mandei o documento para verificação, e na volta, ou quando você faz de novo, manda, hoje parece que eu já vi alguém comentar sobre, já tá dando interferência de dados, as informações. Não Sim, sei se... pode ser. Principalmente quando você está trabalhando com aluno de graduação e você pede algum trabalho de desenvolvimento, o cara desenvolver um código-fonte qualquer. E aí um aluno passa aquele código-fonte para um outro camarada que faz umas alterações bem pontuais. Aí quando ele faz essas alterações bem pontuais, você roda um diff, que é uma ferramenta que compara esses dois documentos, e aí depois você tiver um grau de semelhança, por exemplo, de acima de 30%, pode ver que já tem plágio. Esse diff é bem Depende, simples. nem é, né? A maioria das vezes 99% das vezes porque o cara só não se preocupa, principalmente em código-fonte, não se preocupa em nem mudar nome de variável, nome de função, aí o diff pega. O diff, ele faz essa comparação caractere a caractere. Então, eu vi alguém comentando sobre isso, por isso galera, até por isso, que para ele, quando ele falou aí alguma coisa, assim, eu acho que eu já ouvi alguém comentando, não só de código de coisa, mas documento mesmo, encaminhado, manda os professores muito têm a plataforma de currículos, né? E manda informação e fica meio que guardada as informações, quando você vai fechar o processo, aí pode estar dando... Eu percebi que vocês têm um interesse muito grande por inteligência artificial, né? Tanto é que acho que tinha uma enquete lá para saber qual disciplina que seria ofertada como optativa. Eu acho que inteligência artificial está superando engenharia de software, salvo engano. A minha eu peguei engenharia de software. Tá. O Gesmiller, acho que levantou, está com a mão levantada, né? Professor, sobre a prova regular, vai ser liberado dia 22, né? Deixa eu ver essas datas aí. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu queria saber se teria como liberar, parece que ela vai liberar 5 horas da tarde, não tinha como pôr ela o dia inteiro, não? Porque às vezes a gente vai ter que rever o vídeo, alguma coisa que ficou no entendi. vídeo, aí acaba demorando. Tá, a atividade 4 fecha dia 21, deixa eu só ver o contrário aqui, depois até chegar lá. Vamos lá, peraí. Unidade 1 está aqui, lista de presença, tá.
Atividade 1 está aqui, ó, fecha de 21, então já está aberta, né? Atividade 2 está aberta. Atividade 3 está aberta. Atividade 4 está aberta também. Está tudo aberto, né? Concorda comigo ou não? Aí, a avaliação regular que você está falando que abre às 5 horas. Realmente está às 5 horas. Então, vou pedir para... Deixa eu anotar aqui. Só um momento. Para não esquecer essas demandas de vocês aí. Então, abre avaliação regular. Então, todo dia 22, ou seja, 24 horas de prazo. Ou 2 dias, cara. Depois colocou 2 dias, 3 dias, 2 dias. São 48 horas. 48 horas. Porque depende se não vê na hora, você entra. Você entra, não... Tá. A avaliação de recuperação, vocês não conseguem ver que não está liberado. Esse aqui não tem como abrir por agora, tá? Então, beleza. Então, a avaliação regular aqui eu consigo sim. Eu consigo pedir para eles lá, para eles colocarem 2 dias, 48 horas. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Nada, pessoal. Esperando aí. Estou à disposição de vocês. Bom, se não tem dúvidas, então vou encerrar a gravação por aqui. Ah, tá. Só quando for realizar as atividades vão surgir, né? Imagino. Mas aí, não deixe de usar o fórum, tá? Usa o fórum da disciplina. Tentem fomentar aquele fórum e a gente tenta sanar as dúvidas lá. Se surgir alguma dúvida, alguma coisa pontual, alguma coisa assim, está muito complicada, aí, quem sabe, eu consigo gravar um vídeo e subir essa dúvida para vocês. Mas vocês precisam sempre rever esses encontros presenciais, essas gravações, né? Aí, se tiver alguma dúvida, um exercício, alguma coisa, eu vou lá, eu gravo um videozinho de 5 minutos, 4 minutos e tento mandar para vocês, ou na sala virtual, ou mando um link lá no post redirecionado para o meu YouTube. Dúvidas então, galerinha? Vamos lá. Se não tiver, eu vou encerrar a gravação e ficar atento às mensagens aqui que podem surgir. Ah, Claudinei, sobre livro, não tem um livro específico, tem um combinado de materiais que eu coloquei. Coloquei vários links interessantes, sabe? Se eu fosse pegar um livro-texto, talvez a gente nem ia conseguir apenas um livro-texto, seriam vários. Eu, particularmente, gosto muito daqueles livros da Casa do Código, são livros curtinhos, livros que os autores normalmente são pessoas da própria indústria mesmo que escrevem, não é só livro grosso demais, com muita teoria e nada de prática. Então, se você conseguir achar no site Casa do Código, vamos até abrir aqui, vamos ver se tem sobre SOA. Com certeza tem. Casa do Código, do catálogo deles aqui. Eu tenho vários deles. Vamos pegar aqui, serviço de computação em nuvem, interessante para vocês. Na verdade, ele tem Casa do Código tem um catálogo gigantesco de livros interessantes para vocês aprenderem diversos tópicos de computação. Aqui, gestão de plataformas e APIs, esse livro eu comprei para minha esposa. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, e talvez seja pequeno demais. Mas vamos procurar aqui, vamos colocar API. Aqui, APIs REST, seus serviços prontos para o mundo real. Então, esse aqui seria um livro interessante para vocês adquirirem, já que a gente viu o tópico, um dos tópicos da emenda da disciplina sobre APIs REST, né? A gente viu RESTs. Vamos ver o conteúdo deles aqui. Aqui, quais são os métodos HTTP? A gente viu. Aqui usam o Spring Boot. Spring Boot é uma API para a gente trabalhar.
desculpa, é uma biblioteca para trabalhar com criação de APIs. A gente usou o Flask, né, que está usando Spring Boot. Utilizando o Matput, Patch, relacionamentos, clientes, RESTs, JSON, tá vendo? JSON Path, criando os testes automatizados, segurança, as APIs, como criar URLs significativos, utilizar os códigos HTTP corretos, documentando a API. Olha o que ele está usando aqui, Swagger e OpenAPI, e utilizando quem? O Postman, que nós vimos também, tá? Aí tem outros conteúdos um pouco mais avançados que a gente, infelizmente, não consegue tratar na disciplina devido ao curto período de tempo. Gestão de APIs, esse aqui é um livro um pouco mais teórico. Web Service REST com ASP.NET, aqui já é a linguagem ASP.NET, né, proprietária. Coleção APIs REST, construir APIs REST com Node.js, então aqui é para quem vai trabalhar com Node.js. Eu coloquei os exemplos em Python porque vocês viram Python, né? Kotlin, para quem vai trabalhar com a linguagem Kotlin também, ó, que é para fazer API REST em Kotlin. Perceba que só olhando aqui, nesses catálogos de livros, a gente já consegue entender alguma coisa do que foi dito na aula de hoje, né? Que eu disse sobre a heterogeneidade. Veja, ó, aqui API REST com Kotlin. Kotlin é uma linguagem de programação. Serviços web com ASP.NET, serviços web API REST com Node.js, ou seja, diferentes linguagens de programação para criar APIs REST, que é aquele princípio de interoperabilidade que essas ferramentas que a API traz para a gente, tá? Esse aqui, APIs e bibliotecas, não é para API web, tá? É mais local. Então, o GraphQL, que é um tipo de serviços que a gente viu, é evolução de APIs web, GraphQL, que não dá para tratar na linguagem, não, desculpa, na disciplina. Então, o que eu recomendo para vocês? Sempre olhar o que tem de novidade nesses... A Casa do Código, por exemplo. São livrinhos curtos, não são... E tem o e-book, principalmente e-book. Vamos pegar esse cara aqui, por exemplo, ó. O e-book está R$ 39,90. O impresso, R$ 79,90. Como que eu sou um cara mais antigo, eu gosto muito do livro físico, né? Eu gosto de sentir o cheirinho do livro também. Então, eu acabo comprando esses livros físicos. Mas, de vez em quando, eu compro o livro, o e-book também. O e-book eu consigo ler no celular, quando estou esperando alguma coisa, na sala de espera, por aí vai, eu consigo ler eles também. E não sai tão caro. Lembrando que R$ 39,90 é um investimento em você. Tá? Eu não estou fazendo propaganda da casa, quer dizer, apesar de estar fazendo propaganda do Caso Código, eu não recebo nada por isso, tá? Pelo amor de Deus. Então, vocês podem procurar, fiquem à vontade na literatura. Na ementa da disciplina, tem a literatura básica da disciplina Plataforma de APIs. Tem, sim, lá os livros básicos. Eu preferi colocar materiais que eu encontrei na internet. Por exemplo, vamos lá, saiba mais. Então, tem vários materiais interessantes. Aqui é uma API RESTful, Python em REST APIs. Então, eu coloquei vários links interessantes de materiais disponíveis para vocês, para não obrigar vocês a terem que criar ou comprar algum livro qualquer. Aqui, ó, APIs RESTful, princípios e melhores práticas, um guia definido para design de APIs RESTful e por aí vai. Então, tem vários materiais, até alguns links, alguns vídeos do YouTube também. Tá bom? Mais dúvidas, pessoal? A gente já chegou no horário limite da aula de hoje, 10h30. Se tiver mais dúvidas, você responde aqui. Caso contrário, eu vou encerrar. E vou ficar atento lá ao nosso fórum. Então, pessoal, agradeço de coração a participação de vocês. Foi um prazer enorme ter esse momento síncrono com vocês, tá? A disciplina não acabou, a minha participação como professor formador não acabou de maneira alguma. Vou responder vocês prontamente lá no fórum, e eu quero a participação de vocês, beleza? Então, vou encerrar a gravação. Tenham todos boa noite e até mais.